Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá! Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre técnicas para a leitura ativa. Vamos lá? Gente, nós vamos falar sobre 5 técnicas de leitura. As duas primeiras estão dentro de uma categoria que a gente vai chamar de elaboração. Elas são, em primeiro lugar, interrogatório elaborativo. Em segundo lugar, autoexplicação. Depois a gente vai ver um pouco sobre o processo de uso de representações não linguísticas para tornar o estudo mais proveitoso. Em seguida vamos falar um pouquinho sobre o processo de releitura e, por fim, um tipo de técnica de leitura que eu vou chamar de processo DICE, que na verdade é uma sigla que significa leitura dispersa, analítica, sintética. Ok? Então, vamos ver o que isso significa. Gente, a primeira técnica, então, é o interrogatório elaborativo. De modo simples, a ideia é que você possa fazer perguntas a si mesmo, por exemplo, durante a leitura do texto, e respondê-las com o propósito de gerar explicações a partir dessas mesmas perguntas. Essas informações que são implícitas à leitura e ao texto, dessa maneira elas vão sendo explicitadas e as informações também vão sendo integradas a outras que nós já tenhamos, o nosso conhecimento prévio, e vão sendo organizadas dessa maneira, se integrando a esquemas de leitura que nós vamos construindo durante o processo. O uso dessa estratégia potencializa a aprendizagem. Então a técnica consiste nisso, com um determinado tema em mente, ou diante do texto que você estiver lendo, você vai escolher objetos mencionados pelo texto, ou fatos, ou ideias, ou eventos, pensar sobre eles um instante e fazer perguntas diretas, perguntas precisas sobre o porquê das coisas ou como. E aí você vai responder a essas perguntas da melhor maneira possível. E você precisa conferir as respostas que oferece com o material que você está lendo, com o texto. Então, o efeito dessas técnicas ele é melhor sob certas condições. Em primeiro lugar, as questões que você fizer, assim como as respostas, devem ser precisas, específicas e não gerais e excessivamente abstratas. Em segundo lugar, é importante que sejam questões elaboradas por você mesmo. Eu digo isso porque, eventualmente, podemos estar estudando junto com colegas ou em sala de aula com o professor e não podemos pensar que as questões feitas por outros nos ajudam da mesma forma como as questões elaboradas por nós mesmos. Então, vejam a importância disso. A gente não vai repetir as perguntas dos outros. E também com relação às respostas, é bom que a gente não repita as respostas de outras pessoas com quem estejamos estudando e que a gente não repita palavras do texto na elaboração das nossas respostas. Bom, eu mencionei o conhecimento prévio e quanto mais conhecimento prévio sobre um tema e sobre o texto a gente tiver, mais proveitosa vai ser essa técnica. E é claro, eu também já mencionei o estudo em grupos, essa técnica ela pode ser realizada em pequenos grupos em que as pessoas do grupo estimulam umas às outras a fazerem esse tipo de atividade. Gente, a segunda técnica é a autoexplicação. Então, de modo simples, como o próprio nome já diz, ela consiste em explicar algo para si mesmo. Ou seja, em você construir mentalmente as explicações sobre algo. O uso dessa estratégia potencializa a aprendizagem. Por quê? Porque pode ser aplicado em vários tipos de estudo, em vários temas, com relação a vários materiais de estudo. Inclusive, é claro, textos como nós estamos falando. Essa é uma técnica que é particularmente útil se o que nós estamos estudando envolve atividades ou raciocínio matemático.
E essa técnica também apresenta resultados muito bons como preparação para testes. A técnica, então, ela consiste no seguinte: durante a sua atividade de estudos, que pode ser a leitura, mas pode ser um outro tipo de atividade, como, por exemplo, resolver uma lista de exercícios. Durante essa atividade, você fala para si mesmo, pode ser em voz alta, é claro que pode ser mentalmente, mas pode ser também em voz alta, às vezes é mais útil fazer isso em voz alta, principalmente se estamos estudando sozinhos. E aí você oferece a si mesmo ou explicações acerca de conceitos ou ideias que você esteja estudando, ou instruções sobre como responder a uma tarefa, ou a uma pergunta, ou um exercício, enfim. E essa técnica funciona também melhor em estudos em pequenos grupos, embora ela possa ser aplicada individualmente. Uma preocupação que nós devemos ter é com relação à qualidade das explicações. Elas devem ser explicações claras, elas devem ser explicações precisas e corretas em função do material estudado, e também devem ser explicações oferecidas em boa quantidade. Quanto mais explicações a gente conseguir oferecer para nós mesmos durante o estudo, principalmente acerca daquilo que nós não compreendemos tão bem, melhor. Maior vai ser a nossa compreensão e maior vai ser a retenção do que nós sabemos, maior vai ser a aprendizagem. Gente, a terceira técnica então que a gente vai mencionar é a releitura. Nem sempre ela é pensada pelos estudantes como uma técnica de estudos. Muitos estudantes relatam fazer a releitura e isso é uma coisa muito boa. De fato, ela melhora os resultados da aprendizagem. Na verdade, quando nós relemos 2 vezes, vejam só, a gente lê, depois relê mais uma, depois relê outra vez, essa situação pode duplicar o resultado da nossa aprendizagem. É preciso lembrar, nós já falamos sobre isso, que essa releitura deve ser feita dentro de uma prática espaçada, ou seja, não é ler e imediatamente depois ler de novo e assim por diante, não. A gente precisa dar um tempinho entre uma leitura e outra. E quando a gente faz a releitura deve ser mais rápido e fácil, porque a gente aproveita a informação da primeira leitura já feita, ou mesmo da primeira releitura. Principalmente se nós executamos outras técnicas de estudo, como o sublinhado e as anotações, né? Isso nos ajuda a gastar menos tempo. Gente, uma quarta técnica é o uso de representações não linguísticas para que a gente possa associar, por exemplo, a leitura de um material ao estudo de qualquer tema que seja. De modo muito simples, ela consiste em desenhar a informação. A gente constrói representações que são basicamente espaço-visuais para o nosso próprio uso. Essas representações elas não precisam estar no papel sempre. Muitas vezes essas representações, principalmente se forem bem simples, elas podem ser até imaginadas. Mas, de maneira geral, é bom que a gente escreva mesmo, desenhe mesmo num pedaço de papel. E aí, essas representações, elas podem ser representações de sequências temporais, a depender do que a gente está estudando, de relações de causa e efeito, ou relações entre conceitos e assim por diante. A gente vai ter uma outra aula especificamente sobre 2 tipos de representação não linguística, visual, que são os gráficos de comparação e os mapas conceituais. Eu já vou inclusive deixar aqui no card para vocês acessarem imediatamente, mas são as próximas aulas, tá? Gente, olha só, a nossa quinta e última técnica é uma técnica pela qual eu espero que a gente possa integrar todas as outras. Como eu falei, é a leitura do tipo DAIS. Essa é uma sigla e ela representa uma leitura difusa, de leitura analítica e uma leitura sintética. Tá? Em que consiste isso? A gente, durante a leitura, precisa variar, note bem, o tipo, o foco e a intensidade da atenção. Então, a atenção, a gente, num primeiro momento de leitura, usa uma atenção difusa. No segundo momento, uma atenção analítica. No terceiro momento, sintética. A gente também precisa aprender a variar os objetivos da leitura em momentos diferentes e o uso das técnicas de leitura e do registro da informação que a gente faz quando está estudando, tá?
A variação ativa desses modos de leitura, ele acaba potencializando o nosso resultado durante os estudos e torna a apreensão, por exemplo, de um texto bem mais completa. Então eu vou falar agora de cada uma das 3 fases da leitura. Pode pensar nisso como 3 leituras diferentes, embora a gente possa falar que é uma leitura só em 3 fases, mas cada uma dessas fases tem suas especificidades. Então a primeira etapa é a leitura difusa. A atitude com a qual a gente se aproxima do texto, por exemplo, é uma atitude que envolve curiosidade, que envolve interesse e propósito. Por quê? Porque o que a gente vai fazer é uma leitura que nos dê uma apreensão geral do texto. Por essa razão, a leitura é difusa, a gente tem que prestar atenção a vários elementos ao mesmo tempo, e principalmente elementos mais estruturais, maiores do texto. E as perguntas que a gente faz, lembra que a gente vai integrar as técnicas aqui, a técnica do interrogatório elaborativo, né? Então, a gente se pergunta qual o assunto do texto, qual é o plano da obra, ou seja, qual a linha de raciocínio que ele está aqui apresentando, qual o conhecimento prévio que eu preciso mobilizar para entender esse texto. Quem é o autor? Quais são as ligações do autor? Qual é o método expositivo? Ou seja, como é que ele fala para mim? Como é que ele pretende ser eficaz em me ensinar isso ou aquilo? Quais são as referências que ele utiliza, que ele mobiliza? Então, onde é que eu acho isso? No título, por exemplo, de um capítulo, nos subtítulos, nas referências bibliográficas apresentadas, no conhecimento que eu preciso ter sobre quem é o leitor, quem passou esse texto, em que contexto, enfim. Essa é uma primeira leitura que a gente faz de maneira mais rápida, passando os olhos mesmo, obtendo informações gerais e sem fazer anotações. Numa segunda fase, a gente tem a leitura analítica. Agora sim, a nossa atitude é de concentração, de análise e de crítica. Portanto, a atenção aqui é a atenção concentrada, porque a gente agora vai prestar atenção aos elementos mais específicos do texto. A gente vai se deter mais nas ideias mais importantes, mas também em detalhes importantes. A gente vai prestar atenção à tese defendida ou às teses, os argumentos utilizados, os exemplos, as ilustrações. A gente vai tentar entender qual é o ponto de vista pelo qual o autor apresenta tudo isso a gente, e a gente também vai tentar levantar dúvidas sobre o que não parece muito claro e tentar responder a essas dúvidas. Veja que agora é um outro tipo de pergunta que a gente faz mais específica. A gente também vai tentar discernir a nossa própria posição com relação ao que o texto diz. Eu concordo, eu discordo, eu concordo em parte. Por quê? Aqui sim é o momento de a gente fazer uma leitura mais demorada, mais refletida e de usar sublinhado, anotação, fazer esquemas, resumos. É nesse momento da leitura analítica. Bom, a terceira etapa é a etapa da leitura sintética. Aqui a gente precisa de persistência, que vai ser a atitude principal para a gente nesse momento. Não apenas persistência, mas também adaptação e síntese. O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui uma atenção alternada. Por quê? Porque a gente vai ficar agora no material que a gente produziu, de estudo e registro, e no texto, olhando um e outro. Por quê? Porque a gente agora vai comparar o texto à interpretação que nós fizemos do texto, para saber se interpretamos corretamente. Eventualmente, corrigir a nossa interpretação. Adaptar, corrigir, melhorar as nossas anotações, os nossos resumos, os nossos esquemas, eventualmente os esquemas que a gente fez, inclusive, com representações não linguísticas. Aqui, o que a gente vai fazer com relação às nossas anotações é revisá-las e elaborar sínteses mais específicas e ainda menores. E, principalmente, esse é o momento em que a gente vai experimentar a comunicação das ideias do texto para saber se a gente realmente conseguiu reter e compreender. Gente, é nisso que consiste a leitura ativa, o estudo ativo, numa busca comprometida de interagir com o texto de diversas maneiras, de modo a extrair dele tudo que a gente precisa extrair. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que seja proveitoso, ok? E a gente fica por aqui. Até mais!